26ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Complementar. Reunião ordinária do dia 14 de outubro de 2014, terça-feira. Mensagem recebida do Executivo. Número 117. Encaminha projeto de lei complementar, número 9 de 2014, que cria o cargo de advogado do CREA. Suas. Ofícios recebidos do Ministério da Educação. Comunicados, números 260.495, 260.496 e 260.497 de 2014. Informam a liberação de recursos financeiros. Decreto e ofício recebidos do Executivo. Decreto número 10.158 de 2014. Estabelece que haverá expediente nas repartições públicas municipais no dia 28 de outubro, adiando o ponto facultativo para o dia 31 de outubro. Ofício 36 de 2014. Solicita a substituição do plano de trabalho enviado através da mensagem número 114 de 2014. Ofícios enviados. Número 160 de 2014. Para Dieter Jansen. Encaminha indicação. Número 161 de 2014. Para Dieter Jansen. Encaminha projeto de lei aprovado. Número 162 de 2014. Para Dieter Jansen. Encaminha projeto de lei aprovado com emendas. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Jair Pedro. Número 427 de 2014. Providenciar a instalação de uma academia ao ar livre no terreno localizado em frente à creche Rui Krieger, na rua Verena Schink Krieger, no bairro Rio da Luz. Do vereador João Alércio Fiamoncini, número 426 de 2014, providenciar medidas de modo a intensificar a fiscalização para impedir a passagem de motocicletas na Ponte Pêncio, localizada na travessia das ruas João Januário Airoso e Walter Marquardt, nas proximidades da Prefeitura. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 425 de 2014, fazer calçada na rua Domingos Anacleto Garcia, próximo à escola Vitor Meireles, no bairro Três Rios do Norte. Número 429 de 2014, desenvolver uma ampla campanha de conscientização dos motoristas, para que os mesmos estacionem seus veículos adequadamente nas áreas de estacionamento e não obstruam a passagem dos pedestres nas calçadas. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive uma reunião com o prefeito e com o Rogério, que é cadeirante da Secretaria de Educação, e vamos começar o projeto do parquinho para crianças especiais, que são cadeirantes e não tem como ir a uma brincadeira usando esses parquinhos. E também deram uma ideia para a gente fazer para as crianças que têm portadora de cegueiras também. Então, até final de ano a gente está com esse projeto pronto, e foi batido o martelo que
Esse parquinho vai ser feito na Praça Angipiazeira, ali que tem a concentração de mais pessoas com paralisia cerebral ou cadeirante. Muito obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, imprensa, eu só quero dar um comunicado, senhor presidente, que no dia de amanhã, no dia 15, às 19 horas, está marcada a audiência pública para discutir a questão das ligações de água e luz em nosso município, que nós, em reuniões, achamos por bem remarcar uma nova data, devido a todos os acontecimentos que têm acontecido acerca desse projeto. E amanhã, inclusive, eu tenho uma reunião marcada com o prefeito às 7h30 da manhã. Quero ouvir da boca dele o posicionamento do executivo, o qual não fala com o prefeito há uns 4 meses, eu acredito. Vamos conversar amanhã sobre isso e após essa conversa vamos remarcar. Vai acontecer audiência, com certeza, mas vamos escolher uma estratégia e convidar para que todos os munícipes estejam aqui e nós possamos, nessa audiência, dar um encaminhamento. Não fazer uma audiência só para vir aqui, bater boca e discutir um projeto que é importante para toda a comunidade, mas sim, de uma forma bastante segura, fazer um encaminhamento correto para que tenha resultado. Não só fazer uma audiência por fazer. E parabenizar o vereador José Osório de Aves, os vereadores que estiveram aqui presentes hoje também. A audiência pública da questão da mureta foi bastante importante, a discussão foi muito produtiva aqui. E tomara, vereador, que dê um encaminhamento que precisa ser feito para que os munícipes de Araguá do Sul sejam atendidos e não sejam mais prejudicados. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jair Pedrinho. Senhores vereadores, eu quero, da mesma forma como o vereador Josimar, cumprimentar o vereador José Osório e a todos os vereadores que estiveram ontem na audiência pública que trata das famigeradas muretas. E devemos fazer algumas avaliações da audiência pública de ontem e deixar muito claro no nosso sentimento. A comunidade não quer a mureta, acabou. A comunidade não sente falta desta mureta, não é importante, e ela não atingiu o objetivo que há 30 anos atrás, quem sabe 40, o legislador ou a pessoa que criou essa lei tinha a intenção. Devemos também destacar, vereador José Osório de Ávila, da forma desafiadora como o responsável pelas calçadas de nosso município tem tratado os munícipes e os vereadores. E os vereadores, que no dia de ontem, todos escutaram aqui, pelo menos os que estavam, numa determinada fala do responsável do trânsito, ele disse que era a primeira vez que ele via um poder legislativo incentivando a não cumprir lei. E parece que isso não ficou muito claro na cabeça desta pessoa, do seu Carlos Engel, que não é o que nós queremos, é infringir a lei. O que nós queríamos sim é alterar a lei, porque não é as pessoas que devem se adequar à lei, é a lei que tem que se adequar aos tempos. Não é o tempo que tem que se adequar à lei, é a lei que tem que se adequar aos tempos. E esta lei no dia de hoje não cabe. Então, além da forma brilhante, posso usar essa palavra, que o senhor conduziu a audiência pública, vereador Zé, eu também quero destacar o lado negativo. A postura, o comportamento de um comissionado do prefeito, que estava aqui nessa cadeira onde está o presidente hoje, que pôde perceber o comportamento desafiador do responsável das calçadas e que já não me surpreende mais a forma submissa como o prefeito trata os seus comissionados. Então eu quero destacar aqui o lado positivo da audiência pública e também o lado negativo, senhores vereadores, da forma como o executivo se posiciona na frente de uma pessoa que desafiou não só os vereadores desta casa, mas também todos que estavam naquelas cadeiras ali, os munícipes, os comerciantes, e em determinados momentos da audiência, de forma calorosa, inclusive, por parte não só da pessoa, mas como uma reação dos munícipes
o desafio. Então, destaco nessa audiência de ontem não só o lado positivo, mas também o lado negativo presenciado pelo nosso Executivo. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Alessio Pemoncini. Boa noite, presidente, vereadores, imprensa. Senhor presidente, eu estava discutindo hoje em relação a esse projeto 131 de 2014, aquele até com alguns vereadores, aquele que revoga, né, nossa lei de proibição de luz e água. Até eu liguei até para o vereador essa semana, já que ele vai fazer audiência pública, ele que desse uma seguradinha nesse projeto, já que ele foi até negado pelo nosso jurídico, para ver nessa audiência pública, para até, né, já que está chamando audiência pública, e, né, então para mim esse projeto está se atravessando, né, então vamos esperar a audiência pública até para ver o que a gente pode fazer em relação a esse projeto. Se os moradores que chegarem aqui não for favorável à revogação da lei, eles querem uma nova lei que proíbe algumas situações de área de risco, ou próprio APP. Então é assim, vereador, até eu conversei contigo, né, essa semana até liguei para você, em relação a isso, até para não ter colocado na pauta de hoje, até para a gente discutir um pouco melhor. Até eu conversei até antes com, né, até você mesmo falou que vai amanhã de manhã conversar às 7h30 com o prefeito em relação a esse assunto. Tá? Então eu quero pedir vista a esse projeto, presidente, até para, né, até ver o que o prefeito vai falar amanhã de manhã para você, e daí qualquer coisa na quinta-feira, ou esperamos audiência pública antes, até para ver o que os próprios moradores realmente vão querer nos falar em relação a isso. Tá? Acho que seria mais interessante do que a gente também até ser irresponsável de nós já estar divulgando uma lei dessa, que a gente sabe que tudo que aconteceu em Jaraguá do Sul nesses últimos 7, 8 anos, e também uma também que, né, que o nosso próprio jurídico deu ao contrário a esse projeto, então também isso também nos preocupa como legislador hoje, por isso que eu peço vistas a esse projeto, vereador. Está deferido o seu pedido. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nós acompanham, essa sessão e aqueles que nós assistem pela TV Câmara. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer a todos que compartilharam dessa audiência pública, aos vereadores que nós honraram com a sua presença, à imprensa, aos funcionários dessa casa, o assessor do vereador Jair, que foi um herói junto conosco, o vereador Jair, que também nós deu um suporte muito grande nessa audiência pública, e dizer que o Carlos Eng, ele demonstrou para nós aquilo que ele faz lá fora. Sempre desrespeitando, sempre dando as suas orientações de uma forma agressiva, e ele mostrou ontem. E até questionou que nós estávamos fazendo uma audiência pública, vereador, para nós fazer que o prefeito não cumprisse a lei. E que não era isso que nós estávamos. O nosso intuito não era isso aí. Nosso intuito aqui era atender ao anseio da comunidade. Comunidade que vem sofrendo ao longo de muito tempo com essa tal de mureta. Que nós, legisladores, tivemos que fazer uma audiência pública porque não tivemos um consenso em reunião com ele. E o que me deixou muito triste, senhor presidente, e Jair, que numa da entrevista da rádio hoje de manhã na RBN, ele falou que o Legislativo compartilhou de várias reuniões sobre as muretas e que quem compartilhou foi só o presidente dessa casa. Então, eu não sei se foi convidado ou não foi convidado. Agora, ele falou na rádio que o presidente da casa compartilhou de várias reuniões sobre as muretas. Então eu peço aos vereadores aqui, quem foi convidado para compartilhar de reunião? Nós não fomos. Na CIG fizeram uma reunião que veio um vereador de Joinville com o Darcy Matos para compartilhar de uma reunião na CIG das muretas. E nós que somos vereadores de Jaraguá do Sul, que somos representantes do nosso povo, não fomos convidados.
é lamentável que nós temos que ouvi-lo. E eu dei uma entrevista na rádio hoje de manhã, agradecendo o seu prefeito pela conduta, da maneira como ele se comportou ontem, tá? Parabenizei o seu prefeito, parabenizei a todos que compartilharam e disse assim, e quando o Sandro pediu para mim, Zé, o que tu diz do Carlos Engel? Eu vou falar o que eu falei na rádio de manhã. Eu disse, eu vejo ele como uma ovelha negra dentro de um rebanho, só fazendo coisa errada. E disse mais, se o prefeito colocar ele lá no cemitério, os próprios defuntos vão se levantar e dizer que eu não te quero aqui. Falei, porque esse homem só demonstra esse tipo de coisa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, senhor presidente, eu resumi aqui uma pequena homenagem para apresentar sobre o Dia do Professor que ocorre no dia de amanhã. Dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor, uma das datas mais significativas do calendário de homenagens dirigidas a categorias de profissionais. É evidente que todas as categorias merecem respeito pela contribuição dada, cada qual a seu modo, ao desenvolvimento da sociedade. Nesse contexto, entretanto, o professor desempenha um papel de particular relevância por transmitir o conhecimento que servirá de base à formação dos demais profissionais. E ainda por estimular em sua tarefa cotidiana o crescimento pessoal e o exercício da cidadania entre seus alunos, seja eles crianças, jovens ou adultos. Assim, os professores e professoras que se dedicam à missão tão nobre se fazem merecedores do nosso especial reconhecimento, principalmente quando se leva em conta que há muitos anos esses profissionais atuam com condições de trabalho nem sempre adequadas, com baixa remuneração, com casos frequentes de violência nas escolas e precariedade em grande parte das instalações destinadas ao ensino. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades, os professores dão contribuição inestimável ao desenvolvimento da nação, o que torna sua atuação ainda mais digna de elogios, e quero ressaltar nesse espaço a valorização desses profissionais e parabenizá-lo pela dedicação à nobre missão de ensinar. Sinto-me feliz em falar nesta tribuna hoje, quando comemoramos mais um Dia do Professor, para lembrar um pouco sobre a realidade que esses mestres vivem nos dias de hoje. Os educadores merecem que toda a sua dedicação encontre eco nos governos, na sociedade e na sala de aula, que é uma extensão da família e com ela fazem um trabalho conjugado pelo bem da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Já houve época que os professores eram mais respeitados e valorizados, para passar do tempo, com o passar do tempo se foi perdendo esses valores. Hoje se faz necessário resgatar essa relação interativa entre aluno e professor. São eles que ensinam a unir as letras e assim formar as palavras, ensinam a lidar com os números, instruem sobre as revoluções históricas no mundo e os grandes tratados de paz, enfim, sobre os mais diversos temas que formarão a base do nosso universo e dos nossos conhecimentos. Meus parabéns a todos os professores pela passagem do seu dia e continuem lutando pelo ideal da educação, continuem acreditando no que fazem, pois o trabalho do professor pode definir uma caminhada. Nas mãos do professor está o futuro de uma grande parcela da nossa população. Faço esta homenagem pela bravura e dedicação, pois os professores são verdadeiros heróis. Parabéns pela dedicação e grandeza de coração. Obrigado. Peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Arlindo Rincos, por 3 minutos. Pode ser mais? Senhor presidente, vereadores,
Só quero falar com o nobre vereador os meus compromissos na segunda-feira. O senhor sabe que eu sou professor, então eu não estive ontem na audiência pública, só para esclarecer, devido ao meu compromisso que eu tenho dando aula, né? Eu sou professor, então na segunda-feira para mim fica inviável, como na quinta-feira saio da sessão também vou lecionar. Então só justificando não, falando, realmente tive várias reuniões com relação às calçadas, sim, porque foi um projeto que eu comecei a desenvolver no ano passado e aonde que nós trabalhamos em vários momentos, e em nenhum momento foi discutido sobre muretas, senhor vereador. Então nós trabalhamos nas calçadas, sim, padronizar as calçadas, fazer todo esse trabalho, é esse trabalho que eu tive, e em alguns momentos chamei até a Ruth Cardoso, a Ruth Borba, melhor dizendo, não, a Ruth Cardoso, a Ruth Borba, aonde que a gente conversou sobre as calçadas, porque ela iniciou esse projeto da calçada legal em Jaraguá do Sul. E eu quis entender esse projeto, e naquele momento ali, conversando com os arquitetos, conversando com engenheiros, aonde que nós fomos trabalhar juntamente com o Instituto Jordan. No Instituto Jordan, nós trabalhamos, veio o Carlos Egger e veio alguns fiscais de posturas, onde tivemos várias conversas com os padrões das calçadas, trabalhando acessos, calçadas, e trabalhando nesse sentido. Em nenhum momento foi tocado sobre a tal mureta. Quando começou a discussão das muretas aqui, eu conversei com o prefeito e com o Carlos Egger, nesse sentido também, pedindo que tirasse essa história das muretas. Em vários momentos, tirando a discussão dessas muretas. Não foi atendido, então houve essa audiência pública, e não sei o que vai ser decidido, né? Aonde que se vão tirar ou permanece, de que forma vai ser. Então eu só quero justificar que em nenhum momento eu participei dessas reuniões com as muretas, mas sim com a acessibilidade, que é um projeto que eu estou trabalhando em Jaraguá do Sul e vou continuar trabalhando, porque devemos sim ter acessibilidade nas lojas, nas calçadas, num todo na cidade. Então esse sim é um projeto que eu estou trabalhando, mas não dificultando algumas situações para comerciante ou nesse sentido, que fique bem claro nesse sentido. Então só para esclarecer ao nobre vereador. Muito obrigado. Peço que retoma a presidência o vereador Arlindo Rincos. Vereador Jefferson de Oliveira. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Parabenizar o vereador José Osório de Ávila pela audiência pública no dia de ontem, que foi muito produtiva, né? E também justificar minha ausência na reunião no dia de hoje com o diretor de trânsito. Então, e não foi a primeira e não vai ser a última ausência em reunião com o diretor de trânsito. Porque de reunião nós não precisamos mais. Ou a gente começa a trazer resultado ou não faz mais reuniões. Porque eu duvido alguém trazer algum resultado nos próximos dias da reunião que teve no dia de hoje. Foram mais de 1 hora de reunião, por exemplo, aqui hoje, e eu duvido que venha algum resultado. E se alguém tiver, que traga para essa casa, porque das últimas reuniões que a gente teve, falando sobre trânsito, até hoje eu não sei qual vereador que foi atendido. E se tiver algum, que se manifeste, porque a gente vê, a exemplo de ontem, o quanto a comunidade está decepcionada com as atuações de alguns secretários dentro da administração, que vem prejudicando sim a comunidade. E infelizmente, né, a gente tem que se deparar com pessoas de tais opiniões que esquecem que a comunidade também tem força. Foi demonstrado no dia de ontem. Temos vários exemplos. Até tubo na calçada já estão botando em Jaraguá do Sul, para ver se param, né, de derrubar o muro do cidadão. Daí quem sabe agora a prefeitura acorde, o secretário acorde e vai lá, ou faça um redutor de velocidade, ou bote uma faixa elevada, mas que resolva realmente o que está acontecendo lá. Porque a preocupação, né, com a vida, quem sabe até do filho dessa pessoa que tem a casa sendo quebrada ao muro todos os dias,
Até hoje não aconteceu nada, mas quem sabe naquele momento tem um filho da pessoa atrás do muro, ou está na calçada, ou alguma coisa parecida, e daí quem sabe eles possam fazer alguma coisa. Eu acho que temos que fazer mais audiências públicas produtivas e que o prefeito realmente veja que as pessoas vão encher essa casa, tem que encher essa casa, aí sim nós trazemos um resultado positivo para todas as audiências públicas, porque já teve outras audiências públicas que não deu resultado. E essa de ontem foi incrível, um resultado imediato, né? A manifestação do prefeito reconhecendo que realmente a comunidade precisa dessa mudança, e é o que ele acatou, o que vai ser feito, e é dessa forma que a gente tem que trabalhar em todas as audiências públicas, encher a casa e mostrar que a comunidade também tem força juntamente com todos os vereadores. Obrigado. Vereador Mauro de Paula. Quem sabe, né? Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, imprensa, quem nos acompanha. Vereador, que acabou de falar, eu vou falar sobre a lombada. E a tratativa foi ali, nessa reunião com o Cúmile. Mas assim, ó, é uma lombada que já havia sido conversada anteriormente com a vereadora Natália. E hoje foi para fechar. Pelo menos é o que o diretor de trânsito, Cúmile, me falou. Então essa lombada ela vai ser instalada na rua Carlos Wexler. Ou seja, aquela via que dá a Guaramirim, ligando o bairro Ilha da Figueira com o bairro Figueirinha, que fica em Guaramirim. E essa lombada vai ser instalada em frente àquela empresa chamada Pré-Solo. Então, como o vereador falou, tomara que aconteça. E essa lombada eletrônica, ela vai sair do hall, em frente de um colégio onde vai ser instalada uma lombada física, ou seja, e vai ser, da Július, e vai ser colocada lá na Ilha da Figueira. Seria isso, obrigado. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam os pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de lei complementar número 8/2014. O projeto de lei complementar número 8/2014, votação única, altera a redação do parágrafo único do artigo 122 da Lei Complementar Municipal número 33, de 2003, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o sistema de seguridade dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, com a alteração pretendida as contribuições do município, assim como as contribuições sociais obrigatórias dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, já aplicadas para financiar o plano de custeio do ICEM e os utilizadas para o pagamento de benefícios previdenciários, via regime de previdência e de serviços de assistência e saúde, via regime de assistência e saúde, passarão a atender a despesa administrativa destinadas exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele só altera a redação do parágrafo único do artigo 122, que é para clarear um pouco melhor quais são as despesas administrativas que o ICEM pode pagar. Na lei anterior, a 33/2003, no artigo 122, ele dizia onde devem ser aplicadas as contribuições do ICEM e também para pagar despesas administrativas. Então, só tinha despesas administrativas e parava aí. E nessa lei que estamos aprovando, foi acrescentado despesa administrativa destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e das despesas de capital. Que as despesas correntes são material de expediente, papel, caneta, pagamento de funcionário. E as de capital seria imobiliário, móveis, imóveis, veículos. Então ela só acrescentou agora exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital. Só clareou um pouco mais, porque antes só tinha despesa administrativa e ficava só até aí,
ficava muito abrangente. Então agora ela diz assim, nessa lei que nós estamos aprovando agora, ela diz exclusivamente despesa administrativa destinada exclusivamente ao custeio das despesas corrente e de capital, que isso não constava antes. Então peço a aprovação de todos os senhores. Obrigado. Está em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei complementar número 8, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em votação o único projeto de resolução número 25, 2014. O projeto de resolução número 25, 2014, votação única. Autor, mesa diretora. Autoriza a assessora de cerimonial participar de curso. Está em discussão o projeto. Em votação. Cerimonial. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de resolução número 25, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em votação o único projeto de lei número 132. O projeto de lei número 132, 2014. Votação única. Autor, executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799, 2013, de 13/12/2013, e alterações posteriores e da outras providências. Promover a readequação orçamentária de ação consignada no orçamento da Secretaria Municipal da Educação, no valor de R$ 150 mil, para suprir despesas com investimentos em equipamento de informática, mobiliários e equipamentos diversos. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 132, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 421 de 2014. Limpeza de via pública. Vereador Jair Pedro. Indicação número 422 de 2014. Manutenção de lajotas. Vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 423 de 2014. Melhorias em via pública. Vereador Jair Pedro. Indicação número 424 de 2014. Faixa de pedestres elevada. Vereador João Alércio Fiamoncini. Seria isso, presidente. Em discussão, as indicações. Em votação, as indicações. Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 66, 2014, por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Como não tem inscritos, concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 16 de outubro, quinta-feira, às 19 horas.
sob a sombra do Senhor do Vale, desdobra-se uma terra fértil, trabalhada a muito custo com as mãos dos imigrantes colonizadores que no final do século XIX chegaram a essas terras virgens para tirar do solo seu sustento. E os segredos do cultivo atravessaram gerações. Tinha de trabalhar, né, para viver, né? Como era dos meus pais, né? Era da lavoura que saíam os rendimentos que mantinham famílias inteiras. Nas propriedades que passavam de pai para filho, a produção era intensa. Arroz, milho, tabaco e